So you think I'm alone, but being alone's the only way to be. When you step outside, you spend life fighting for your sanity. This is a cold war, you better know what you're fighting for. This is a cold war, do you know what you're fighting for? If you wanna be free, below the ground's the only place to be. 'Cause in this life, you spend time running from depravity. This is a cold war, do you know what you're fighting for? This is a cold war, you better know what you're fighting for. This is a cold war, you better know. Pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos aqui à Pedra do Ingá. Certo? Eu sou Denis Mota, sou guia de turismo aqui da Pedra e também trabalho pelo Laboratório de Arqueologia e Paleontologia da UEPB e pela Sociedade Paraibana de Arqueologia. Então na televisão vocês já devem ter visto escavação arqueológica, coisas desse tipo, né? A gente trabalha fazendo isso. Escavamos cemitérios indígenas aqui na Paraíba, exumamos animais da megafauna, que vocês vão conhecer daqui a pouco no museu. Preguiça gigante, tatu gigante, mastodonte. Certo? Então aqui vocês vão conhecer um pouco da história da Pedra do Ingá. Eu peço que todas as dúvidas que tiverem, quando levantar o braço, perguntar aqui, eu respondo. Certo? E deixem a foto para depois, para não atrapalhar a explicação. Porque tem duas turmas juntas. Chegou a outra, aí a gente vai passar todas as informações. Aí vocês vão ter um momento para ficar à vontade para fotografar, certo? Então, gente, para começar essa área que vocês estão vendo aqui, ó, notem que as pedras estão todas quebradas, certo? Por que isso? Vocês têm ideia por que as pedras estão quebradas? Os caras são lascadas. Porque, pessoal, isso daqui Sem brincadeira. uma Eu não tô pedreira brincando. atuou aqui na década de 40, certo? Então muita coisa daqui foi explorada para se transformar em calçamento. Ai, tá vendo? O pessoal mais antigo não dava valor às pedras e achava que era melhor ganhar dinheiro com isso daqui, quebrando para fazer paralelepípedo. Certo? Então tinha um pesquisador chamado Leon Cleirot, que ele vinha subindo do Rio Paraíba, que está passando lá embaixo. Estão vendo aquela serra lá embaixo? Ali fica a cidade de Salgado de São Félix e o Rio Paraíba está passando por ali. Esse rio ele deságua no Paraíba 17 quilômetros aqui abaixo. Então Leon Cleirot subindo o Rio Paraíba, ele chegou aqui nesse local onde nós estamos e viu que a pedreira que estava quebrando essa área ia quebrar a pedra que tem as inscrições também, certo? Então ele foi o responsável por proteger a pedra naquela época. Imagina que ele mandou uma pessoa de jumento daqui lá para João Pessoa, certo? Na época ele não tinha dinheiro, não tinha ajuda de ninguém. Então do jeito que ele pôde, ele mandou uma pessoa de jumento e conseguiu proteger a pedra. Então foi graças a ele que em 29 de maio de 1944 a Pedra do Ingá foi tombada como o primeiro sítio arqueológico de inscrições rupestres do Brasil. Certo? Se não fosse pela ação do Leon Cleirot, hoje a gente não tinha pedra para conhecer. Vocês sabem que nós estamos trabalhando a pré-história e o período paleolítico no Brasil, né? E aqui no Brasil, nós vimos que o homem, ele diferenciou do homem que vem do litoral, que vivia no litoral, que ele é caracterizado pelo chamado sambaquis, né? Isso. E o homem que habitou o interior, que por onde ele andava, ele deixava essas artes rupestres, essas escritas que representavam a vida dele, né? Representava a caça, a pesca. Nessa pedra daqui, eu acho que o guia vai nos falar mais. Ô guia, por favor, você tem alguma figura dessa aqui que tem uma representação histórica que você possa falar, por favor? Tem. Ó, pessoal, a Pedra do Ingá, todo mundo que chega aqui quer saber o significado desses registros, né? Como a professora está falando. Todo mundo chega aqui quer saber o segredo, o que é que essas gravuras querem dizer, certo? No caso da Pedra do Ingá, ela está dentro do leito do rio. A gente está vendo que o rio está com água, mas no período de cheia mesmo ele cobre a pedra completamente, certo? Então, como a arqueologia trabalha com vestígio, ela precisa de muitos dados para poder chegar a uma conclusão concreta. Como eu falei para vocês que ela fica submersa, só não pode pisar nessa parte das estrelas, certo? Como ela fica submersa, pessoal, dependendo do período, então essas gravuras elas têm aproximadamente 6.000 anos.
E o material que tinha aqui, o que aconteceu? A água levou embora, certo? Mas esse painel aqui, ele está classificado em 5 tipos de gravuras diferentes. Temos gravuras antropomorfas, que são as que vocês acharem parecidas com seres humanos. Essa aqui não parece um ser humano, ó. Caminhando assim. Tem aquele ali com os braços para cima, certo? São gravuras antropomorfas. Temos aqui as gravuras zoomorfas, no caso dos animais. Então tem gente que vê aqui uma lagartixa. E aí isso vai da interpretação de cada um. A gente não pode afirmar nada com certeza. Temos aqui as gravuras fitomorfas, no caso das plantas, flores, sementes e frutos, que é o que a gente tem em maior quantidade na pedra. As cosmogônicas, que no caso tem essa parte aqui que eu expliquei para vocês que não podia pisar. Ali na parte de cima da pedra a gente tem uma gravura que parece muito com o Sol. Certo? Temos aqui as gravuras fálicas também, que são as que representam os órgãos sexuais masculinos, porque os índios cultuavam muito a fertilidade da natureza. Certo? Tem um bocado espalhado por aí. Essa linha de pontos que cruza a pedra, pessoal, ela tem 114 pontos capsulares, que segundo os matemáticos seriam uma espécie de calendário. Calendário fenício. E também ela poderia estar representando o horizonte, porque notem que dela para cima nós só temos símbolos astronômicos, dela para baixo símbolos terrestres. Certo? Vocês têm ideia de como foi gravado isso aqui? Como é que eles executaram esse trabalho? Será que até hoje elas ainda conseguem 6 mil anos, gente? Não é 6 anos, não, 6 mil anos. E como é que essa pedra consegue sobreviver daquele homem que vocês viram no filme lá? Foram eles, o homem do Paleolítico, que fez esse tipo de desenho nessa pedra, né? Vocês conseguem ter uma ideia, mais ou menos? Veja que é uma coisa muito bem feita, que a gente não consegue, né, imaginar como que isso vive até hoje, né? Sem estragar. Então, pessoal, a gente sabe que rocha é um material muito duro, certo? Se a gente pegar outra rocha e começar a bater aqui, a gente pode passar 1 hora batendo, que vai fazer o quê? Só arranhar a pedra. Então, como é que eles gravavam em baixo relevo esses desenhos com a precisão e perfeição tão grande? Certo? Que é isso que destaca a Pedra do Ingá dos outros sítios arqueológicos. Se a gente falar de Itacoatiara, que é esse tipo de técnica em baixo relevo, Itacoatiara significa pedra riscada ou pedra gravada em Tupi-Guarani. Certo? Se a gente falar desse tipo de técnica, a gente pode dizer que essa pedra é a mais importante do mundo, porque em nenhum lugar a gente vai encontrar gravuras tão grandes, tão bem organizadas e profundas como essa. Como a técnica disso daqui, como é que foi feito? Como eu estava explicando, os índios eles conheciam muito bem os materiais, as rochas, certo? E nós sabemos hoje que os minerais eles são classificados de 1 a 10. Né? Vocês já devem ter ouvido falar que o diamante é o mais duro. Então essa rocha aqui ela tem uma dureza 5, tá? Mais ou menos na metade dessa escala. Para gravar eles precisavam de uma... Isso, aí como é que eles faziam? Eles pegavam, marcavam o desenho e começavam a martelar, para esfarelar a rocha. Formou o desenho, vocês acham que só batendo ele ia estar assim com esse acabamento bem perfeitinho? Não, precisava de um acabamento, certo? Então o que é que eles faziam? Eles pegavam areia e lama do rio, esfregavam dentro do desenho e começavam a dar o polimento, como se fosse uma lixa. Certo? Era assim que eram feitos esses desenhos. Nós conseguimos reproduzir em laboratório gravuras como essa, que está lá no museu e vocês vão conhecer daqui a pouco e poder tirar as conclusões de vocês, se era assim ou não, que essas gravuras... Animais que vivem de 10 e 1 milhão de anos atrás, certo? Então a maioria do museu é composto por fósseis da preguiça gigante, certo? Um animal que podia atingir 6 metros de comprimento e pesar 3 toneladas, dependendo da espécie. Nome científico era Eremotheria laureatis, certo, pessoal? Então, aí nos vídeos nós temos fósseis da preguiça, certo? Aqui nós temos uma pedra que é chamada de arqueologia experimental. O que é isso? É um estudo mais aprofundado para saber como as inscrições eram feitas antigamente. Então isso aqui foi feito pelo guia que explicou a vocês lá embaixo, certo? Apenas para comprovar a teoria, que seria com uma pedra mais dura, certo? No caso 6, né? Que bater no guinais, ia fazer isso aqui que vocês estão vendo. Então nós demoramos aqui 3 horas para fazer, 3 datas para fazer essa inscrição, certo? Que vocês estão vendo. Aqui nós temos um tronco petrificado, datação de 22 milhões de anos, com uma doação lá de Boa Vista. Nós temos o fêmur, partes do braço, nós temos um omoplato, cúbito, certo?
Do outro lado, no outro lado nós temos a coluna vertebral da preguiça, não está completa, apenas para a pessoa ter uma noção. E aqui uma das partes mais importantes do museu, que é um dos vestígios que o homem primitivo habitou essa região. Então aqui nós temos instrumentos de ferro polido. Aqui nós temos batedor e aqui uma réplica de como era encavado o machado, certo? Aqui nós temos uma réplica em miniatura de como é encontrado o homem primitivo, geralmente encontrado dessa forma que vocês estão vendo. E aqui uma réplica perfeita da Pedra do Engar, feita pela Universidade de Lyon, na França, em parceria com a de Pernambuco, certo? Aqui dentro da preguiça, um pedaço de pele fossilizada do Tiranossauro Rex, uma doação do Texas, Estados Unidos, carapaças, dente e vértebra do tatu gigante, do Cliptodonte. E aqui gastrópodes e amonites, caramuços que vieram há 400 milhões de anos atrás, na era paleozoica. E aí no meio do museu nós temos a parte de cima da cabeça de uma baleia e um filhote da espécie cachalota.